Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu não vou falar sobre a Covid e etc, né? Vamos dar um tempinho sobre essa questão. Vamos falar sobre um outro problema extremamente grave e bem mais antigo, que é a forma como os nossos tribunais e a nossa legislação, o nosso legislador e o executivo, enfim, lidam com a questão das drogas, da chamada guerra às drogas, mais especificamente com relação à maconha, a cannabis, e mais especificamente uma decisão recente da quinta turma do STJ que disse que o habeas corpus não pode ser utilizado de forma preventiva para dar um salvo-conduto para pessoas que querem produzir cannabis para fins medicinais, apesar de já haver uma série de estudos mostrando os benefícios terapêuticos para o uso da cannabis em alguns tipos de doença, como epilepsia, por exemplo, e apesar da própria Anvisa já ter flexibilizado essa questão. Então, um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, questionar esse tipo de decisão, não só pelas questões processuais e constitucionais que ela levanta, mas também o próprio conceito de guerra às drogas, da forma como isso, na verdade, é feito, né, no Brasil. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras, sempre falando sobre alguma questão de direito e questionando aí, trazendo algumas críticas, alguns questionamentos a formas e decisões políticas, enfim. Esse conteúdo fica disponível depois no youtube.com/c/Alexandre Bahia. Também o podcast do Birosca News disponível no Deezer, Spotify e outras plataformas. E também esse conteúdo fica disponível no canal do Birosca News, no Telegram. Procurem lá no Telegram Birosca News. Os links para todos estes endereços estão na bio do meu Instagram, instagram.com/alebaia_. Pois bem, vamos lá. O STJ, numa decisão recentíssima, a quinta turma, ao decidir o recurso em habeas corpus número 123.402, disse que o habeas corpus não pode ser utilizado como salvo-conduto para que pessoas possam produzir cannabis, a planta que dá origem aí à maconha, né? Produção para fins medicinais, sabendo que existe toda uma série de estudos que falam sobre os benefícios medicinais do uso da cannabis para alguns tipos de doença. Vem no sentido de que essa produção, o uso do habeas corpus para esse fim de produção não é adequado, porque, como de resto não pode ser feito isso na esfera criminal, porque não existe como fazer na esfera criminal, particularmente no habeas corpus, a produção da análise de provas que seriam necessárias para justificar a possibilidade dessa produção para fins medicinais. Isso dependeria de critérios que escapam da possibilidade de um juízo criminal, particularmente no habeas corpus, que é uma ação sumária para que seja feito. E aí, de acordo com o STJ, isso deveria ser endereçado à Anvisa. Esse pedido deveria ser endereçado à Anvisa. Pois bem, vou começar de trás para frente. Em primeiro lugar, a Anvisa tem um procedimento, tem um entendimento em um procedimento administrativo que diz que ela não pode autorizar a produção de cannabis para efeitos medicinais, porque ela entende que isso dependeria de autorização legal que não existe, que deveria vir, ou então de delegação do Ministério da Saúde, que também não faz essa delegação. É importante a gente destacar que a atual lei que trata sobre o tráfico de drogas no Brasil, que é a lei. Perdi a lei aqui. Pera aí, gente, acontece coisa ao vivo. Aqui, que é a Lei 11.343 de 2006. Lá no artigo 2º dessa lei, ela diz que, excepcionalmente, outra lei poderá autorizar a plantação de cultivo de substâncias, de plantas, enfim, que possam gerar substâncias psicotrópicas. Só que
Esta lei, que deveria ser feita para excepcionalmente permitir, esta lei simplesmente não existe. Vejam que a atual lei de drogas, ela é de 2006. De 2006 para cá, o legislador brasileiro foi incapaz de criar essa legislação que fala sobre a permissão para o plantio, por exemplo, que é o caso aqui da cannabis para efeitos medicinais. O legislador não fez a lei, o Ministério da Justiça não tomou a iniciativa e a Anvisa entende então que ela não pode fazer isso porque não existe a lei e não existe a iniciativa do Ministério da Justiça. Então, ao contrário do que disse a quinta turma do STJ, a Anvisa não pode fazer isso e a Anvisa disse isso na ação, inclusive. A outra coisa que é importante destacar é que essa compreensão que restringe o uso do habeas corpus não parece ser a melhor interpretação dessa ação constitucional, que é extremamente importante no sistema constitucional brasileiro, haja vista, inclusive, a omissão do legislador brasileiro, do poder público brasileiro, de tratar seriamente essas questões. Não é? A gente vai ter ao contrário do que disse o STJ, vários outros tribunais, em quase 300 ações em todo o país, que já autorizaram pessoas a poderem produzir a cannabis para efeitos medicinais. Vale anotar que em dezembro de 2019, a própria Anvisa disse que pode sim haver a produção de remédios à base de cannabis, só que a Anvisa proibiu o plantio nessa mesma decisão. Logo, quem tiver interesse em fazer isso tem que importar os insumos para a produção dos medicamentos do Brasil, que inviabiliza para muitas pessoas poder fazer isso. Essa falta do Poder Legislativo, em mais um caso de omissão do Poder Legislativo, ela é indesculpável, porque coloca a situação de uma série de pessoas, inclusive de recém-nascidos, tem recém-nascidos que precisam tomar medicamento à base de cannabis porque tem convulsões seguidas e esses recém-nascidos acabam morrendo por falta desse medicamento. Existe uma mudança na legislação internacional. No final do ano passado, a Comissão de Drogas e Narcóticos da ONU mudou a classificação da cannabis, tirando a cannabis da lista de substâncias mais perigosas e chamando a atenção, seguindo um parecer da OMS, de que a cannabis ela deve ser utilizada, ou ela pode ser utilizada para fins medicinais. De outro lado, a gente vai ter uma série de países que já vem permitindo, seja o uso recreativo, como recentemente o México está aprovando, a Califórnia e alguns outros estados dos Estados Unidos, seja pelo menos o uso medicinal. E é importante a gente lembrar, inclusive, que no caso dessas aprovações, isso vai gerar bilhões de dólares em impostos, como já tem gerado na Califórnia, vai gerar no México também. Enquanto isso, a gente fica sem uma discussão séria sobre o assunto no Brasil, prendendo pessoas porque elas estão de posse de algumas gramas de maconha e, ao mesmo tempo, inviabilizando a vida e a saúde de uma série de brasileiros que não conseguem comprar o medicamento, porque o medicamento é caro, não conseguem via SUS, e porque existe toda uma burocracia mesmo com as decisões judiciais, algumas delas favoráveis, e o STJ, infelizmente, vem com essa decisão, fechando aí mais uma porta, sem que haja nenhuma alternativa para as pessoas que precisam desse medicamento. Para a gente finalizar, é importante a gente sempre lembrar que a Lei 11.343, quando ela veio para uma das coisas, para descriminalizar o uso, por exemplo, de maconha. No entanto, o que acabou acontecendo é que foi aberta uma subjetividade imensa para o aplicador dessa lei, por exemplo, a autoridade policial, que vai fazer com que pessoas, e eu já falei sobre isso várias vezes aqui, pessoas às vezes com quantidades mínimas de maconha acabam sendo colocadas como traficantes, quiçá então alguém que resolve fazer uma plantação de 1, 2, 3 pés de maconha para a produção de medicamentos. Este sim, com certeza vai ser colocado como traficante, vai ser igualado aí a um cara que efetivamente faz tráfico de drogas. A gente tem uma situação patética, não é? Que é essa de prendermos pessoas de maneira absolutamente desnecessária, quando eu estou falando aí de pessoas que são presas quantidades mínimas de maconha, e por outro lado,
expondo a saúde e a vida de pessoas, inclusive de crianças e recém-nascidos, expondo a risco de morte por causa de uma política que, além de falida, ela causa também graves danos, como eu estou dizendo, à saúde e à vida das pessoas. É sobre isso que a gente tem que discutir nesse país, mas infelizmente o Congresso Nacional não tem proposta concreta para discutir isso, quanto mais na atual legislatura. Enfim, a lamentável decisão do STJ. Espero que os demais juízes, nesse caso, não sigam o precedente estabelecido pelo STJ, vão construindo um outro tipo de precedente e, quem sabe, inclusive, o STF venha a definir essas questões mais à frente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todas e todos que comentaram, como a Patrícia veio lembrar do atraso em que nós estamos, não é? E na sexta-feira volto aqui para falar de mais alguma coisa maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau!